Olá, pessoal. Me chamo Carolina Leite, sou psicóloga do projeto Rede Vida, Construindo Novos Caminhos, que funciona no movimento de mulheres em São Gonçalo. Hoje a gente veio aqui convidar a Regina Bueno, que é ativista militante em HIV/AIDS e comorbidades, SUS, direitos humanos, educadora popular em saúde e advogada. A Regina, ela hoje vai falar com a gente sobre o tema abuso sexual e profilaxias do HIV, além de outras ISTs, né, quando se trata de adolescentes e jovens adultos. Regina, por favor, se apresente para o pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai acessar esse videocast maravilhoso. Agradeço o convite, né, do projeto, que é um projeto que você deve participar. Você deve ouvir e acompanhar, porque terão materiais maravilhosos. Eu sou Regina Bueno, como já foi dito, já foi colocada a minha qualificação, mas o que eu gostaria de trazer mesmo é a importância do que vocês estão abordando, como o abuso a adolescentes e jovens, né? E que hoje nós temos adolescentes, temos jovens mais adultos, e que o boletim epidemiológico último, de dezembro de 2024, do Departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde, aponta que são as pessoas mais infectadas que nós temos no país. Sim. Então, o que demonstra, obviamente, que nós não estamos nos comunicando bem com essa população. É uma população que não está tendo acesso às profilaxias, né? E aí nós temos hoje não só os preservativos internos e externos, que também mudaram de nome, né? O preservativo interno é o preservativo que a gente chamava de feminino, e o externo é o preservativo que a gente chamava de masculino. Por que mudou? Né? Porque muitas formas você pode usar esses preservativos, né? Dependendo de quem você está e de como você se sente mais protegida, pode ser usado em sexo anal, em sexo oral, em pessoas cis, em pessoas trans. Então, o que nós queremos é que haja cobertura da proteção, né? Que não haja nenhuma infecção sendo transmitida. É uma barreira. Até então era o que tínhamos com relação a HIV. Agora nós temos, aliás, não, já de bastante tempo, nós temos duas outras profilaxias que nós chamamos de prevenção combinada, que é a PrEP, profilaxia pré-exposição. Então, se eu vou para uma festa, se eu vou para uma rave, se eu gosto muito de ter relações sexuais desprotegidas, para que eu não tenha a infecção, que eu não contraia a infecção do HIV, eu tenho a profilaxia pré-exposição. E esta profilaxia pré-exposição, ela está disponível, ela é acessível nos postos de saúde, nas USBs, nas clínicas de saúde da família. É chegar e buscar. Em cada município tem a sua forma de gerenciamento de acesso a essas metodologias. No município do Rio de Janeiro, hoje, praticamente, as mais de 260 clínicas de saúde da família estão orientadas a receber essa população que queira fazer o uso da PrEP, da profilaxia pré-exposição. E temos também a PEP. O que é a PEP? A PEP nada mais é do que... Lembra da pílula do dia seguinte? Que eu sabia que eu poderia estar num momento do meu momento fértil e eu não quero ficar grávida, eu tenho o acesso da pílula anticoncepcional, da pílula do dia seguinte. A PEP, profilaxia pós-exposição, que já há muito tempo é usada pelos profissionais de saúde quando acabam se expondo no seu local de trabalho. Hoje não, há bastante tempo também, nós já temos disponibilizado para as pessoas que têm uma relação de risco, e essa relação de risco, ela pode ter sido infectada com uma pessoa vivendo com HIV e AIDS que não se trata e que nem conhece a sua sorologia. Então, ela pode, até 72 horas, recorrer a um posto de saúde ou a mesma coisa, ao acesso a algum lugar naquele município, como é o município aqui de São Gonçalo, Niterói, Baixada Fluminense, e verificar aonde tem a PEP e a PrEP para que possa disponibilizar e começar o uso dessas profilaxias.
Muito bom. Evitando tão somente, vou repetir porque é muito importante. Essas duas profilaxias que eu acabei de mencionar, elas protegem contra o HIV. Agora, a única coisa, galerinha, que protege contra as doenças, desculpe, infecções, que agora a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, é o uso dos preservativos, cujos quais estão sendo negligenciados. As pesquisas mostram que cerca de 63% das pessoas que foram pesquisadas na área de adolescência e juventude não utilizam em todas as suas relações sexuais a proteção da profilaxia. E é a proteção mais segura, né? É a mais segura que tem. Regina, me fala um pouquinho, por favor, a sua trajetória, né, em relação ao tema sugerido. Assim, um breve resumo sobre a sua caminhada dentro desse tema, né, a sua sapiência dentro dessa história. Bom, eu sou advogada, e como advogada eu cheguei num momento da vida que eu achava que tinha que dar um retorno de tudo que eu conhecia e que eu sabia para a sociedade, né? De uma forma totalmente solidária e voluntária. E naquela oportunidade, isso foi lá em 1992, 98, 90, por esse tempo. E lá eu descobri que eu queria ajudar uma organização não governamental. Acabei caindo na APOC, que era a Associação dos Portadores da Hepatite Crônica do Estado do Rio Grande do Sul. E lá entrei com várias ações liminares, porque existia uma medicação que era muito melhor do que aquela fornecida pelo SUS, que era o interferon pegilado, e comecei a entrar com ações exemplares pedindo o interferon pegilado, que tinha muito menos efeito no organismo das pessoas que precisavam. Aquilo me deu um entusiasmo enorme, porque todas as vezes que nós ganhávamos, e nós ganhamos todas as ações que a gente impetrava, eu levava as pessoas que eram, na realidade, donas do direito ao medicamento, na administração do município, para que elas entregassem o documento que as concedeu juridicamente, judicialmente, o dever de ter o melhor medicamento. E essas pessoas, elas tinham medo de ir até... É incrível isso, né? Que elas têm medo do próprio serviço que deve as acolher. Que deve garantir os seus direitos. Aí eu falava assim, não, eu vou com você, você vai botar a melhor roupa, vai olhar olho no olho do servidor que vai lhe atender e vai dizer, olha, a minha advogada, porque eu fui um instrumento nisso. O direito não é meu, o direito é de quem o pede, é de quem precisa. Então, eles iam com a melhor roupa, entravam, e ali, eles, ao entregarem, né, o alvará, o mandado, tudo direitinho, eles se sentiam fortalecidos. Sim. Eu estou exercendo o meu direito. Esse é o meu direito cívico. Doutora, deu certo, mas... Muito obrigada, muito obrigada. Então, a partir daquele momento, eu verifiquei que não só eu estava dando acesso a uma medicação que seria muito melhor para que a pessoa pudesse aderir a essa medicação, mas, acima de tudo, eu estava fortalecendo um cidadão e uma cidadã de que direitos não podem ser negligenciados. Direitos precisam ser exercidos. E é por isso que nós temos um Congresso Nacional, por isso que nós temos um Poder Legislativo, para fazer aquilo que nós, cidadãos e cidadãs, precisamos para poder ter uma vida digna no nosso país. Essa é a palavra, dignidade. A partir dali, eu me apaixonei e falei, sabe o que eu quero fazer daqui para frente? Continuar na saúde, porque eu acredito no Sistema Único de Saúde, da universalidade, da integralidade do cuidar, da equidade, dar às pessoas aquilo que elas precisam, para cada pessoa, porque nós somos diferentes, né? Então, e temos acima de tudo, a participação comunitária. Temos necessidades diferentes, perfeito, né? E precisamos dar para essas pessoas que têm essas diferenças o que elas precisam, que cada uma precisa para poder atingir aquele direito, né? E nós temos tantos órgãos, né? Sim. Nós temos Conselho Tutelar, nós temos o CREAS, nós temos o CRAS, nós temos o DEGRASE, nós temos os sistemas prisionais, temos tantas coisas que nós não conhecemos. Verdade.
Isso é Então, verdade. precisamos conhecer para fazer jus aos direitos que são postos e que a gente paga através do Poder Legislativo Uhum. de municípios, estados e nacional. Isso mesmo. Olha, tem uma outra perguntinha aqui. Qual a frequência de demandas que a senhora recebe de adolescentes ou jovens que adquiriram alguma enfermidade através do abuso sexual? Olha, na realidade, o abuso sexual em si, ele não aparece muito, porque as pessoas têm muita vergonha Sim. quando são abusadas até de se expor. Mas quando isto acontece, geralmente nós temos uma rede de adolescentes e jovens vivendo e convivendo com HIV e AIDS do estado do Rio de Janeiro, aonde as pessoas já conhecem o nosso trabalho, já tem 15 anos, que vai fazer este ano 15 anos. Olha. Então, vários ciclos de jovens já Sim, passaram sim. por nós. Algumas situações foram efetivamente de abuso, mas essa lei que hoje, a lei penal, que tem a regularização até mesmo dos abusos, por exemplo, nas meninas, que podem gerar a gravidez indesejada. Né? Nós temos restrições muito grandes com relação ao aborto legal. O aborto parece que é uma fala recorrente, muito retrógrada ainda, mesmo Um a que tabu, esteja né? protegida pela lei. Sim. Né? Os casos são totalmente Sim, sim. um estupro, por exemplo, caracterizado. Nós temos uma morte anencefálica, botar em risco a vida da puérpera, da grávida. Tudo isso faz com que, obviamente, ela possa estar dentro da lei e fazer o aborto legal. Mas nem isso tem sido concedido. Sim. Nós não temos acompanhado. Mas hoje, o abuso em si no Brasil, quando ele é deflagrado, nós temos alguns lugares que têm a denúncia. Por exemplo, de mulheres, o 180. Para jovens e adolescentes, nós temos o 100. E temos o CRES, que na realidade é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Eu não recomendo fazer boletins de ocorrência em delegacias, porque eles não são treinados para isso. Nós temos pouquíssimas delegacias especializadas para atendimento de adolescentes e jovens. Né? Eles já estão em constrangimento pelo ato que já foi aplicado a eles. E as próprias pesquisas e os próprios artigos de pesquisa sobre este assunto apontam que, na realidade, o abusador dessas pessoas são pessoas muito conhecidas. Ou são pessoas da família, ou são pessoas da sua convivência social. Então, assim, é sempre muito delicado ao se falar de abuso. Então, eu recomendo que procurem, sim, um posto de saúde especial para falar com o assistente social, com o serviço social, que deve ser o primeiro a receber. E, obviamente, o CRES é todo especializado para esse tipo de ocorrência e vai conduzir da melhor forma possível a situação. Mas, para mim, sempre vem bastante demanda em função do HIV e da AIDS, e principalmente da sífilis, porque as pessoas não sabem onde recorrer. Como eu sou advogada e estou sempre estudando, e estou sempre correndo na frente, né, das demandas, as pessoas me ligam, eu faço acolhimento. Acolhimento é uma coisa fundamental. Sim. É um momento que o jovem, o adolescente está fragilizado. Ele foi manipulado sem o seu autorização. Sim. E às vezes subliminarmente, tocando em órgãos do seu corpo como se fosse uma coisa normal. Que ele não permitiu. E que ele nunca permitiu. E se é adolescente, por exemplo, às vezes tem trocas de coisas materiais com relação a afetos. Então, o abusador ou abusadora, ele troca os afetos por coisas, às vezes, que aquele jovem tem uma ânsia de ter de forma material. Né? É um tênis da Nike, é uma roupa de moda, e isso faz com que, obviamente, ele ceda aos delírios daquela pessoa que é uma pessoa doente, né? Sim. É uma psicopatia, né? Sim. Agora, quais os tipos de demandas são mais frequentes nesse aspecto?
Quero dizer assim, que tipo dentre essas demandas que você recebe, o que você percebe de mais comum nesses adolescentes, nesses jovens? Olha, o que é mais reiterado são as fragilidades, né? Sim. Hoje a juventude é incrível, né? Parece que com a internet, com as redes sociais, as coisas, as informações que nós temos, eu sempre digo assim, o que eu não sei, o Google sabe, né? Porque nós temos muitas informações, Sim, mas temos que saber quais são as fontes da onde a gente busca essas informações. verdade. Se você não souber qual é a fonte, você pode cair num delírio, né? Achar que aquilo que você está lendo é o verdadeiro. Verdade, E não é o verdadeiro. sim. Então, assim, hoje o que a gente tem muito dos jovens é uma carência afetiva enorme. É muito grande essa carência afetiva. Os pais precisam trabalhar, ou os responsáveis, porque nem sempre são os pais. Tem muitas avós que estão cuidando dos adolescentes, dos jovens. Tios, né? Tios. É uma fase muito difícil. A fase da adolescência é a fase da vontade, né, de exercer a sua sexualidade, de questionar que sabe tudo e quer sentir a vida, quer experimentar a vida. Construção da identidade, né? Totalmente. Então, assim, tudo isso, às vezes, é meio, de algum lado conservador, é tolhido. Então, quando abre a porta da esperança, aí eu saio com tudo. E quando mesmo assim, há algum diálogo, tem muitas perguntas que não são feitas para a família com relação à sexualidade. E de que forma manifestar essa sexualidade. Isso é muito comum, realmente. Né? Na fase da infância, por exemplo, eu sempre digo que a gente precisa mostrar a importância do nosso corpinho. E como eu gostaria que, na primeira fase, que é do ensino fundamental, que se mostrasse para a criança que o corpinho pertence a ela, que ela tem que proteger o corpinho dela. Se fizer alguma coisa, se ela sentir que alguém fez algo que ela não se sinta à vontade, que ela tenha coragem de falar para o seu pai, para sua mãe, para o seu responsável, para alguém que ela se sinta segura. Porque é a partir daí que nós vamos ter uma adolescência um pouco mais sadia e uma juventude incrivelmente decidida do Segura, que eu quero, né? com relação às minhas relações sexuais. Né? E com quem que eu quero ter e trocar afetividade. Porque o abuso, ele está exatamente na falta do autoconhecimento e da autoestima. Se eu tenho uma autoestima forte, se eu conheço o meu corpo, se eu conheço o que eu quero, o que eu posso e o que eu não posso, eu dou um basta naquele momento. Você de alguma cria mais forma autonomia. eu procuro alguma forma de me proteger mais. Sim. Quando eu tenho isso como tabu, eu vou me introspectar e não vou falar para ninguém. E aí, isso vai para a vida inteira. E a insegurança, ela percorre junto com a A vida vida adulta. toda. Então, eu não sou psicóloga, mas com as amigas psicólogas que eu tenho, Freud explica, né? Sim. As coisas quando a gente Quase vê, tudo. né? As coisas que a gente está lá em cima. Sim. Quando a gente está na vida adulta, no ciclo adulto, algumas coisas que nos limitam acabam sendo limitadoras por fatos que acontecem geralmente na nossa infância ou na nossa adolescência e até na juventude bastante próspera, né? Dos 21, 23, 24 anos. Então, fiquemos de olhos bem abertos, né? Não tenham medo de ter alguém na sua segurança para que você possa conversar sobre a possibilidade de um abuso e conheça o seu corpo. Se você é magrinha, se você é gordinha, se nós somos pretas como eu sou, se você é branquinha, não interessa. É você. Você, pessoa. Utilize, se toque, para que não permita que você se amando, ninguém toque em você se você não queira. Muito bom, Regina. Regina, agora sim, se a pessoa, o jovem, né, o adolescente, ele sofreu abuso, quais são os caminhos, né, que ele deve buscar de ajuda? Se ele não tem a orientação dos pais ou dos responsáveis, como que ele, entre aspas, sozinho, pode buscar essa ajuda? Quais caminhos primeiros, além do CRES que você falou? Na área da saúde, qual é o caminho certo para ele percorrer? Que tipo de terapia ele pode buscar? Como é que seria o ideal, com o que temos hoje, o que seria ideal para ele
para buscar uma cura, né? Que se é que seja possível desse... Nós temos um envolvimento aí, primeiro da assistência do serviço Sim. social, né? O serviço social é preponderante nesse momento, Uhum, mas eu acho que até antes do serviço social, é o que a gente estava comentando aqui, que é que tipo de apoio você tem dentro da sua casa e que tipo de relacionamento de confiança você tem dentro da sua casa. uhum. Porque se você tem um papo amplo com a pessoa que você mora para poder falar das suas coisas pessoais, Fica mais fácil. é muito mais fácil. Geralmente isso não vem ocorrendo, né? A gente sabe que tem limitações de religiões, de conservadorismos, que estão impedindo cada vez mais de que o jovem, o adolescente, possa ter este falar amplamente com a educação dentro da sua própria casa. E ele geralmente vai procurar, sabe quem? Um amiguinho. Ou vai procurar o Google. Bem complicado, né? Então, é muito complicado. O que eu recomendo, vá no CREAS, não vá, novamente, vou repetir, não vá à delegacia, porque na delegacia eles não estão preparados para isso. Se o jovem, o adolescente, né, de 12 a 18 anos, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode também procurar o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar também é orientado a buscar o judiciário, como fazer e dar orientação à família. Mas o melhor acolhimento seria o acolhimento de gente que a gente ama Confia. ou que nos ama, né? Esse é o primeiro acolhimento que tem. É verdade. E se ele é caloroso e se ele efetivamente tem um olhar de brilho de amor, você confia e diz assim, eu vou abrir a minha intimidade, que foi explorada por alguém que eu não permiti. E vai com esta pessoa nesses lugares que a gente acabou de mencionar. É o acolhimento, né? Acolhimento é tudo. Então, e, obviamente, se na sua cidade não tiver o CREAS, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde do município, que deve fornecer esses profissionais, de preferência, profissionais multidisciplinares, porque é um trabalho que tem que ser feito equipe. não só na área de serviço social, mas principalmente Saúde. na saúde mental, porque isso mexe com uma Muita série de coisa. coisas da pessoa humana. Imagina de um adolescente que está na libido a todo vapor, E em que às vezes construção. em total construção, né, onde a gente questiona pai, questiona mãe. A adolescência é uma fase extremamente forte e que você sabe que não existe dentro do sistema como um todo, são pouquíssimos os lugares que existe um especialista para esse ciclo da vida? Porque para o ciclo da vida da criança, eu tenho pediatra. Para o ciclo da vida do adulto, eu tenho um médico geral, generalista. A saúde da família é uma delas. Para as pessoas acima dos 60 anos, idosas, como a pessoa que nos fala, nós temos o geriatra. Mas e para o ciclo da vida da adolescência e da juventude? Nós não temos ninguém? Será que esse ciclo não é importante que o Sistema Único de Saúde também se importe e tenha essa especialidade para quem dele precisa? Qual seria o nome dessa especialidade? É o ebiatra. O ebiatra, ele estuda exatamente todos os comportamentos e patologias agravos que a adolescência e a juventude podem trazer para si. E, obviamente, um bate-papo com uma pessoa que é estudiosa neste ciclo de vida vai ter um outro encaminhamento, Com né? certeza. Então, vamos lutar pelos ebiatras dentro do serviço de saúde? Essa é uma luta nossa, tá? É uma palavra pouco conhecida, realmente. Esse especialista é pouco conhecido, infelizmente. Agora, para concluir, Regina, eu queria que você falasse um pouquinho como é que costuma ser a aderência desses jovens, né? Existe muita evasão no sentido de tratamento, de acompanhamento, ou eles costumam realmente buscar essa ajuda, seguir o acompanhamento direitinho? Como é que é isso entre os jovens? Você está falando com relação aos jovens infectados com HIV? Isso, a partir do momento que eles descobrem que é muito difícil, né, esse diagnóstico, qual é a aderência deles? Existe muita negligência no tratamento ou eles realmente seguem direitinho? Como é que costuma ser? Olha só, mais uma vez eu digo, o que há de especial na adolescência e na juventude são as tribos,
né? Sim, Os sim, pares. sim. Quando a gente encontra os pares, e pares bons, pares bem orientados, com bons moderadores, a gente tende a ter informação. Qual é o maior poder que nós todos, seres humanos, temos hoje, e cada vez mais? É o poder da informação. Sim. Então, apesar de termos toda essa rede que acabamos de mencionar, todos os sites, muitas pessoas fazendo depoimentos da sua sorologia, é importante ressaltar que ainda é totalmente estigmatizante a pessoa receber um reagente como resultado para o HIV. Lembrando, HIV é o vírus. A AIDS, ela só se torna se eu não cuidar do HIV. E hoje o HIV ele se tornou uma doença crônica para o Ministério da Saúde. O que é uma doença crônica? Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E se você fizer adequadamente o tratamento, que é tomar, hoje os medicamentos estão totalmente moderníssimos, lutamos no movimento social para que tivéssemos hoje medicamentos, inclusive com duas formas de princípio ativo. Então, é muito bom, porque dá menos efeitos colaterais. A quantidade de efeitos colaterais é assim, mínima, e hoje bom, né? muito rara. Sim, muito bom. Mas é preciso tomar todos os dias. Por quê? Porque eu fico indetectável. O que é ficar indetectável, Regina? Eu tenho um número tão pequeno de vírus dentro do meu organismo que eles ficam escondidinhos nos reservatórios. E enquanto eu estou tomando remédio, eles não saem dos reservatórios. Porque se eles saírem dos reservatórios, a gente vai lá e pá, mata com os antirretrovirais. Se eu sou indetectável, eu sou intransmissível. Isto é estudos, né? No mundo inteiro foi testado que uma pessoa que tem menos de 1.000 cópias e até menos do que isso, são pessoas indetectáveis por mais de 6 meses. Elas não transmitem o HIV se você desprotegidamente estiver com essas pessoas em algum contato de relação sexual. Então, I é igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Gente, isso é ciência mundial. Por favor, acreditem na ciência. Apesar de há pouco tempo todo mundo ter duvidado da ciência, se hoje a gente não tem a Covid que nós tínhamos, né, lá nos anos em 2021, e hoje estamos com pouquíssimas, nem tem falecimento mais das pessoas que efetivamente tomaram a vacina, é porque nós acreditamos que a vacina é o meio para se evitar um agravamento da Covid. Então, vamos tomar os remédios. Mas é importante que você está trazendo que existe a rede de jovens. A rede de jovens Rio Mais, é só procurar no Google. E venha cá conversar com a gente. Tem jovens vivendo com HIV e AIDS há bastante tempo, jovens convivendo com HIV e AIDS há bastante tempo, e vocês podem trocar informações. Então, hoje não existe aquela ideia do grande artista, grande poeta Cazuza. Hoje, a ideia é o Gabriel Estrela. Vai olhar quem é o Gabriel Estrela, né? Que é uma pessoa que é influencer, tem uma fala maravilhosa, já teve em programas da TED, inclusive, falando sobre isso. E vamos buscar boas fontes, né? A BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, né? Tem um site maravilhoso, www.abiaids.org.br. Nós temos a agência AIDS, que também tem coisas maravilhosas. E temos outros influencers, como o pessoal dos próprios Conselhos Nacionais de Saúde. Nós temos pessoas no Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, que também falam de HIV e AIDS e vá nesses conselhos, procure saber quando é que tem as reuniões. É importante isso, porque a informação, gente, é poder. Mas a Rede Jovem Rio Mais, você vai ser acolhidaço por pessoas jovens e adolescentes como você, né? Que eu sei que
precisa de um carinho, precisa de um acolhimento e vocês precisam de informação, o que infelizmente hoje nós não temos nos serviços. Verdade. Regina, muito obrigada. Nós estamos muito felizes que você veio aqui. Agradeço a disponibilidade, tá? E vocês também agradeço quem ficou até o final e aproveitem essas dicas preciosas da nossa querida Regina. Um beijo. Espero vocês, hein? Obrigada a vocês.